Os séculos V e IV antes de Cristo foram os séculos mais importantes da Grécia Antiga. O século V, especificamente, é considerado o apogeu do desenvolvimento tecnológico, científico, cultural e econômico da Grécia Antiga. É o século de ouro, é o período clássico, é o século de Péricles. Nesse período, o século V e IV a.C., os gregos, que pensaram em praticamente tudo em termos de ciência e de filosofia, abordaram a questão de que é feito o universo. Qual a partícula fundamental da natureza? O universo é composto, em sua estrutura essencial, de que matéria? Surgiram então duas visões concorrentes. A primeira é a visão de Empédocles, que surgiu no século V a.C. Com efeito, Empédocles entendia que tudo o que existia na natureza, a sua substância fundamental, era o resultado da combinação de 4 elementos: da terra, da água, do fogo e do ar. Aristóteles, que foi talvez o filósofo mais importante de toda a Grécia, passou a apoiar a ideia de Empédocles. Aristóteles entendia que, além desses 4 elementos fundamentais, da terra, da água, do fogo e do ar, na natureza, nos céus, entre a lua, as estrelas e os planetas, existiria um 5º elemento, por ele chamado de éter. Essa visão aristotélica da matéria foi a predominante e passou a ser a visão adotada desde a Grécia Antiga e se estendeu por mais de 2000 anos. De fato, somente no início do século XIX, com Dalton, essa visão foi definitivamente afastada na história da ciência. Porém, ainda durante o século V e IV a.C., surgiu uma visão alternativa, que não foi a predominante. Essa visão surgiu com Leucipo no século V a.C. e foi adotada pelo seu discípulo Demócrito. Era a visão atomística da matéria. Para Leucipo e para Demócrito, a natureza, tudo o que existia nela, era o resultado da combinação de elementos fundamentais, indivisíveis, os átomos. A palavra átomo em grego significa exatamente isso. Átomo significa não, tomo, parte. Portanto, átomo, aquilo que não tem parte, significando que ele não pode ser dividido, não pode ser cortado. Tudo que existia na natureza, de que é feito o universo? Para esses gregos, Leucipo e Demócrito, o universo, em sua substância mais fundamental, é composto de partículas indivisíveis, os átomos. Essa visão é correta, mas infelizmente não foi a predominante. Como dissemos, a visão predominante e equivocada, como veremos nas próximas aulas, é de que tudo que existia na natureza era uma combinação de 4 elementos fundamentais: terra, água, fogo e ar, e nos céus haveria um 5º elemento, o éter, que comporia os céus e estaria era a matéria que faria entre as estrelas, a lua e os planetas. Na próxima aula, nós veremos a redescoberta da teoria grega atomística da matéria no início do século XIX por Dalton e a derrocada da teoria aristotélica da combinação dos 4 elementos. Até o próximo domingo, então, com a próxima aula.
aqui pelo YouTube.